Quero dizer a você que está na sua casa também, e temos a grande alegria de também dar total atenção para você quando terminar este culto aqui. Quando eu me mudei para aqui, me reuni com algumas equipes e disse: eu quero que o pós-culto da nossa igreja seja uma valorização de todas as pessoas que participam também pela internet. Temos idosos, pessoas dos Estados Unidos que entraram em contato comigo, pessoas da Irlanda, de Portugal. Essa semana, várias pessoas de Portugal entraram em contato falando: pastor, eu estou sentindo o avivamento aqui na minha vida. Deus tem feito algo extraordinário e nós não podemos parar. Essa foi a fala de Neemias. Ele disse: nós não podemos parar. Meus irmãos, é tanta coisa que nós estamos vivendo neste tempo. Os irmãos líderes de células, quantos líderes de células nós temos aqui? Levantem as suas mãos, líderes de células. No final deste culto, você vai passar lá no balcão das Bíblias para pegar a Bíblia da sua célula. Ali tem uma orientação muito importante, porque você também vai, juntamente com a sua célula, você vai orar pelo comerciante, pelo nome da pessoa, pela pessoa que está ali, que você vai receber o nome, né, e vai juntamente com a sua célula orar. Durante essa semana, você, juntamente com a sua célula, você vai escrever uma dedicatória em nome da sua célula, colocando o número, o contato e também o nome da igreja. Também você, com a sua célula, vai ter um tempo, a oportunidade para escrever uma carta da célula. Nós vamos entregar uma carta de amor, porque a Bíblia é uma carta de amor, não é verdade? Mas nós vamos entregar uma carta, é uma gestação, é o nome desta pessoa sendo gestado na célula. E de quando em quando, após este tempo de entrega, quando vocês forem lá, decidindo com a célula, vocês vão declarar a bênção do Senhor sobre o comércio daquela pessoa. Vocês vão orar com eles, pelos colaboradores deles ali no comércio, e vão levar também, a partir de domingo que vem, nós já vamos distribuir para vocês o convite para o dia 24 de setembro. Eu não sei o que vai virar isso aqui não, meus irmãos, mas nós vamos convidar muita gente, né? As autoridades, as pessoas também que representam o nosso estado, a nossa cidade, eles estarão aqui conosco. E nós vamos declarar sobre eles a bênção do Senhor. Amém, queridos? Eu posso contar com você? Amém? Deus, essa semana eu fui muito impactado, porque eu estava na célula, juntamente com os meus irmãos, o Wallace, Daiane, lá na célula do Luiz, da Dila, e eu comecei a ficar incomodado, porque Deus me disse nitidamente sobre 25 mil Bíblias aqui em Jardim Camburi. Agora é um negócio para a gente resolver com o Pai, porque nós vamos entregar essas 25 mil Bíblias aqui em Jardim Camburi, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, nas escolas, universidades, na Vale do Rio Doce. Nós vamos lá na Vale do Rio Doce, nós vamos chegar lá, nós vamos com uma carta de amor, declarando sobre eles que nós nos interessamos com as causas deles, que nós estamos muito preocupados com o estado espiritual deles, que queremos ver famílias restauradas, famílias curadas. Eu comecei a ficar incomodado essa semana, meus irmãos, porque eu pensei nas centenas de famílias que foram destruídas, porque maridos, até esposas, saíram de suas cidades de origem e vieram aqui para Vitória. Vieram trabalhar na Vale do Rio Doce.
Deus me deu um incômodo santo acerca das crianças, acerca dos filhos. Imaginei aquelas crianças destes pais que estão distantes do Senhor, estes filhos desamparados, esses filhos crescendo nas suas cidades de origem, porque em decorrência do distanciamento, vieram para aqui, a família enfraqueceu, os laços afetivos da família romperam, mas nós temos nas nossas mãos uma palavra de esperança para dar ao povo de Vitória e declarar que Jesus Cristo é a única esperança para essas famílias. Então ore, coopere, contribua. Eu fui totalmente constrangido, porque uma irmã da nossa igreja, como o pastor Caian falou aqui, ela doou o dia de serviço dela. Essa irmã se compara à viúva pobre, que doou tudo o que ela tinha. E Jesus olhou e disse: essa mulher deu mais do que todos aqui. Que sejamos constrangidos pelo amor, porque a nossa igreja, ela vai ser conhecida no mundo pelo amor de Cristo Jesus. Quero desafiar você, líder, a pegar alguns cartões, cartão alvo de oração, para você levar para a sua célula. Eu creio, e já tive muitas experiências com um cartão alvo de oração. O mais interessante é que você vai colocar aqui o nome, vai colocar o nome do seu oikos, do seu RI, o seu relacionamento intencional, e você vai ter a oportunidade de colocar também um motivo. Aqui tem espaço para você escrever vários nomes. Escreva, tire foto, compartilhe com o seu grupo de WhatsApp da célula. Imagine o que vai virar, meus irmãos, o que vai virar essa chuva de avivamento através da intercessão do povo de Deus, uns orando pelos outros durante a semana. Não vai ser só lá no encontro da célula. Segunda-feira você vai acordar, quem sabe um pouco mais cedo, ou vai dormir um pouco mais tarde, não sei, mas você vai orar por estes alvos de oração, e vai dizer: olha, eu estou muito preocupado com esse motivo de oração que você colocou acerca do seu alvo, do seu RI. Eu estou aqui orando, meu irmão, eu estou aqui orando. Isso vai permitir que a célula, ela faça uma gestação. É gestacional. Mas eu quero declarar que estes seus alvos de oração vão entrar por algumas dessas portas com você daqui a alguns dias, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Porque quando oramos, Deus faz essa obra grandiosa em nós, através de nós, para a honra e glória do seu santo nome. Bem, quero te convidar também para o dia 1º de outubro, porque nós vamos ter aqui no CDC um tanque, uma piscina, e nós vamos batizar 53 pessoas aqui no CDC. Eu não sei se vai ser aqui no meio, acho que vai ser naquele canto ali. E nós estamos preparando os nossos batizandos, e queremos muito, muito mesmo que seja uma festa. Aniversário da igreja é dia de festa, né? E nós vamos entregar estes presentes ao nosso Deus. Amém, queridos? Bem, até aqui, só fazendo uma recapitulação, nós estudamos sobre o retorno às Escrituras na primeira semana. Estudamos sobre a confissão de pecados na segunda semana. Até aqui você deve ter entendido que você precisa dar nome aos seus pecados, confessá-los, tratá-los, porque senão Deus não vai sarar a sua terra. E é importante nós termos essa consciência no início da jornada, porque é uma jornada que nós vamos percorrê-la. Ela vai se encerrar,
mas os princípios e valores dessa jornada devem continuar liderando a sua mente no Espírito Santo de Deus, para que você viva, de fato, um avivamento na sua história, na sua casa e na sua família. Vimos na terceira semana a respeito do verdadeiro e genuíno arrependimento. Sem arrependimento não há misericórdia, graça, porque aquele que se arrepende e deixa o pecado, alcança misericórdia. Nós aprendemos aqui algo profundo, que aquele que se arrepende e deixa o pecado, ele prospera. Prospera emocionalmente, espiritualmente, relacionalmente, materialmente, em todas as áreas. E você, talvez que ainda está chegando agora, deixa eu te dizer uma coisa: Deus também ama os retardatários, amém, queridos? Deus ama você que está chegando agora, se junte a nós. Pensamos na semana passada sobre paixão pelas almas perdidas. Amanhã, inclusive, na live de oração, nós vamos focar muito nos nossos RIs. Amanhã, na live de oração, às 7h30 pela manhã. E hoje nós vamos pensar um pouco sobre a vida piedosa, porque estamos pensando desde pela manhã, e quero então te convidar a participar conosco. Eu quero aqui fazer um desafio. Vem aí o feriado. Quantos não vão viajar no feriado? Levanta as suas mãos, levanta as suas mãos. Não vão viajar. Então eu quero te convidar, muita gente, quase que 90% não vai viajar. Se você for viajar, vai lá e volta rápido, no nome do Senhor Jesus. Porque sexta-feira tem relógio de oração. E você vai dar o seu nome para o irmão Geazi. Todo mundo conhece o Geazi, que é do PIB News, aquele cabeludinho que dá aqui os recados, né? Gente boníssima, gente maravilhosa, gente de alta qualidade. Então, por favor, dê o seu nome para ele hoje. A gente já quer fechar esse relógio de oração para nós estarmos juntos. Amém, queridos? Vigiai e orai. Esse é o tema para essa noite. Quero convidar você para abrir aí a sua Bíblia. Eu estou com um aparelho aqui dentro de mim, porque tem uma pessoa muito especial aqui, que ela ouve através desse aparelho. E quando eu cheguei aqui, eu fui ao CTI, lá da Unimed, visitar o Gabriel, filho do irmão Edmilton, e da nossa querida irmã Rose. Fica de pé, Gabriel, por favor. O Gabriel está vivo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu cheguei ali e o vi no CTI, eu nem tinha tomado posse ainda. Esses dias no relógio de oração, às 5 horas da manhã, estou eu lá, orando. Quando eu olho para cima assim, quem que entra andando, 5 horas da manhã? O Gabriel com o seu pai. Há poder na oração, há poder na oração. Vida piedosa, vigiai e orai. Vamos então juntos, queridos, ler aí a palavra de Deus, em Neemias capítulo 4, a partir do verso de número 7. Mas, ouvindo Sanbalat e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados, ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles
10 vezes, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, os vossos filhos, as vossas filhas, vossa mulher e a vossa casa. Até aí temos lido a preciosa palavra do Senhor. Eu só te peço licença para a gente voltar ao versículo 6, que diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Amém, queridos? Até aí temos lido a preciosíssima palavra do Senhor. Eu amo orar, e você já deve ter percebido isto, mas isso não veio da noite para o dia. Eu sempre me considerava um fracassado na oração, eu não conseguia ter uma vida de oração. Me lembro de uma experiência que eu tive no Rio de Janeiro, já estava lá, depois de pastorear 15 anos em Minas Gerais, nos meus últimos 7 anos e meio no Rio de Janeiro, nesta jornada de 23 anos de ministério, eu nunca havia passado pela experiência que eu passei. Ao fazer psicologia, voltava da faculdade e estava vindo por uma avenida do Rio de Janeiro e de repente me assustei, porque ao parar em um sinal, 4 homens descem de um carro com revólveres, com pistolas, começam a atirar para o alto e dizem: não é ele. Eu confesso aos irmãos que ali eu vi o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo na eternidade. Eu vi a fumacinha saindo da pistola. Eram 4 homens que estavam perseguindo um carro igual ao meu. E eles disseram: nós estamos desde Santa Cruz vindo atrás de você e você não para. Eu disse: imagina se eu parasse. Você está rindo, mas eu vi a vovó Abigail. Você sabe o restante. Mas a partir daquela experiência, nunca mais a minha vida de oração foi a mesma. Eram policiais civis que estavam procurando um carro Duster prata igual ao meu naquela época. Eu estava ali, depois que o sinal abriu, eles saíram. Eu fui para casa e durante todos os quilômetros que eu andei, eu fui chorando. E Deus me disse: eu tenho um propósito muito especial na sua vida. E eu comecei a perguntar: Deus, só pode haver um propósito muito especial? Porque numa perseguição como esta, eles, vendo que o carro não para, eles matam. E eu disse: eu estou entendendo que o Senhor me deu uma nova oportunidade de viver. E eu disse para ele, dirigindo, que eu iria viver com total intensidade para ele. Que eu não iria perder nem mais uma oportunidade de ser a resposta dele
para todos aqueles que se aproximassem de mim. Eu confesso, de lá para cá, muita coisa mudou na minha vida de oração. Eu espero que você não tenha que passar por um episódio como este, por nenhuma situação em que você é levado ao medo, ao constrangimento do medo, para ser motivado a mudar a sua história de vida, porque Deus tem muitas pedagogias, e Ele poderia usar as pedagogias ruins, mas a Bíblia diz que com amor eu te atraí, com benignidade eu te chamei. E Deus nos chama pelo amor. E quando eu olho para este texto, eu vejo que o trabalho estava aumentando. E Oswald Chambers vai dizer justamente isso: quanto mais este trabalho aumenta, mais surge a necessidade de pessoas com devoção. O George Miller diz que quanto mais o trabalho aumenta, mais você deve orar. Então eles estão em consonância, porque aqui, se você olhar comigo para o texto, você vai perceber, meu amado, que eles tinham atingido a metade. E a palavra que aparece deles aqui é a seguinte palavra: e nós não temos mais forças. Nós não temos mais forças. A palavra de Deus nos diz que eles então começam a sofrer as ameaças, dia e noite. O povo é levado ali, os inimigos são levados ali, e eu fiz questão de frisar, porque 10 vezes eles disseram a mesma coisa, e eles ouviram isto. O que seria deste povo na reconstrução, querido, se eles não tivessem orado? O texto nos diz: porém, nós oramos ao nosso Deus. O verso de número 7 vai dizer que começaram então a fechar as brechas. Verso de número 9 diz que então oramos. Eles já estavam sem forças. Eles já estavam ali, talvez pensando: nós podemos parar. Nós podemos pausar um pouquinho, porque estamos cansados. E é justamente isso, no momento em que você diz assim: não, eu estou empenhado, mas eu vou dar uma pausazinha. Eu não vou continuar vigilante. E nós sabemos, queridos, que todas as vezes que nós distraímos, acontece o que aconteceu com aqueles homens que deram ouvidos às vozes da derrota. Abraão, na promessa, foi dar ouvidos a Agar, foi dar ouvidos a Sara e foi se deitar com Agar. Davi, no momento em que os homens iam para a guerra, ele se distrai e sobe em um terraço, e naquele momento que era para ele estar empenhado, ele pausa. E ao parar, ele peca. Eles tinham chegado até a metade. Você já alcançou todo o nível espiritual que você almeja ter em Deus? Você já alcançou a completude, a plenitude do Espírito de Deus na sua vida? É por isso que quando eu proponho um tema como esse, vigiai e orai, nós olhamos para a história. Nós vamos, por exemplo, ver a história da fortaleza de Petra, que ela é inclusive citada pelo profeta Obadias. E foi justamente nessa fortaleza que um vigilante, porque ele se distraiu e dormiu e deixou o capacete cair na única viela que passava, os inimigos descobriram, e então aquela fortaleza veio ao chão, porque aquele soldado se deixou distrair, não vigilante, não com sobriedade. Todos nós já ouvimos falar
das Ilíades de Homero, quando distraídos com os inimigos ou com outras atitudes, ali o grande presente que veio de Troia, chamado o cavalo de Troia, por causa de uma distração, eles vieram e contra-atacaram e venceram o inimigo. Eu pergunto para você nesta noite, o que está distraindo a sua mente? O que está distraindo os seus olhos? O que tem distraído você, homem? Quais são as distrações que impedem você de ter uma vida poderosa de oração? Porque se nós não vivermos uma vida vigilante, nós vamos cair. Por isso a necessidade de orarmos, as ciladas do inimigo vem de onde nós não esperamos. O texto vai nos dizer então, queridos, que Neemias, ele coloca guardas. Verso de número 13, então pus o povo por famílias nos lugares baixos e altos, e por detrás do muro, e das suas espadas, e com suas lanças, com seus arcos. Aqui eu vejo a vigilância, aqui eu vejo o discernimento. E a primeira verdade que eu quero pensar com você, nesse tema proposto e subordinados a ele, nessa noite estamos, é que há discernimento espiritual, quando você vigia e ora. Neemias é a prova viva, que naquele momento que eles tentam fugir, parar a obra, a confusão no meio, porque o inimigo é assim, perspicaz, com a sua astúcia ele entra no meio do povo, sempre há um espírito contrário no meio do povo. Os Sanbalates e Tobias vão surgir na sua vida, surgem na minha história. O espírito de Jezabel sempre vai surgir para tentar desanimar o profeta. Há sempre um espírito do anticristo contra a igreja. Mas aqui vemos um Neemias arrojado, firme, inabalável, constante, vigilante, de calibre, de quilate, de alta têmpera, um homem acima de qualquer repreensão, porque ele estava focado no projeto. E quando você está focado no projeto, querido, você começa a ter discernimento espiritual. É o livro de Judas, que vai dizer no verso 20, que vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. A Bíblia vai dizer justamente sobre esse discernimento espiritual, em Efésios 6, verso de número 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Quais são as áreas, então, nas quais você tem caído? Onde você tem escorregado? Por isso, trabalhando no Espírito, orando no Espírito, orando ao Senhor que dá sabedoria, porque há um momento que a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 8 sobre o orar no Espírito, e o apóstolo Paulo também vai falar sobre o orar no Espírito, lá em 1 Coríntios capítulo de número 14, quando ele fala sobre culto. E é muito interessante porque o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo de número 8 que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito sabe qual é a intenção do coração. Por isso nós podemos orar, porque quando nós oramos no Espírito, somos estes como Neemias que vamos ter discernimento, para não parar no meio. Nós estamos na metade do muro, e nós não podemos parar, mas os nossos braços estão cansados, mas nós não podemos parar de orar. Thomas Atkins disse que a coisa principal é fazer a coisa principal da coisa principal.
E não existe avivamento, meu irmão, enquanto você não colocar boca no pó, joelho no chão, não existe avivamento na sua casa. Eu quero crer com você, querido, que ao longo de muitos anos nós vamos entregar essas 25 mil Bíblias aqui. E nós não podemos parar com essa obra, porque ela é obra do Senhor, e nós não podemos descer da montanha agora. Todos aqueles que tiveram um encontro com o Senhor na montanha, no Monte da Transfiguração, foram mudados. Por isso nós precisamos saber como orar. E aqui o texto nos diz que então nós oramos, nós vigiamos, nós estivemos atentos às circunstâncias dos inimigos. Esse discernimento espiritual, como o apóstolo Paulo vai nos mostrar no outro momento, em Atos 16, ele tem uma visão em Troade. Ele tinha que ir lá para a Ásia. O grande propósito de Paulo sempre foi chegar em Roma. Vocês percebem em Atos que no capítulo de número 27, ele pega aquela embarcação, 276 tripulantes, ela vem ao chão, não, ela ruiu todinha, alguns entabos e restos do navio, foi assim que todos se salvaram. Ele chega na ilha de Malta, no final do capítulo de número 27, início do capítulo de número 28, e Paulo agora começa a ter um novo discernimento. Paulo entende, meus amados, que ele deveria prosseguir. E aí Deus, antes mesmo dele chegar em Roma, Deus para o processo, porque ele tem um discernimento. É tão lindo quando nós temos o discernimento na oração. E Paulo tem esse discernimento no capítulo 16, quando ele fala assim, que ele viu um varão na Macedônia com o seguinte pedido: venha, passa a Macedônia e vem nos ajudar. Eu não sei como essa palavra chega ao seu coração nessa noite, mas eu quero te afirmar nessa noite, que tem um varão na nossa chamada Macedônia aqui em Vitória, dizendo para cada um de nós: vem me ajudar. E quando você, com o discernimento espiritual, você, imbuído do Espírito Santo, for este, que vai se encher da palavra, vai se encher de Deus, vai se encher de Bíblia, vai se encher das Escrituras, vai se encher de oração, você vai conseguir ouvir os gemidos, porque Paulo nos fala dos gemidos, e precisamos ter discernimento. A Bíblia fala em Romanos 8 que a criação geme como dores de parto. Paulo fala dos gemidos do Espírito. Então eu entendo na palavra de Deus que há vários gemidos. Há uma criação que geme, o Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele gemido, cada um de nós, como novos em Cristo, aguardamos que o nosso corpo corruptível se revista daquilo que é incorruptível. Há um gemido dentro de você, dentro de nós, igreja, que clama por essa restauração dos filhos de Deus. Por isso a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 2, 6, e aqueles que têm discernimento como Neemias passam a ter essa mente de Cristo. A Bíblia vai dizer em João 16, 3, quando vier aquele o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. A Bíblia vai dizer em Romanos 12, verso 2, que nós agora transformados pela renovação da nossa mente, nós não vamos mais tomar a forma desse mundo, mas transformados por essa renovação da mente, nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus quer encher a sua mente de discernimento espiritual, para discernir os espíritos, como a Bíblia vai dizer em 1 João capítulo 5, verso de número 18, que nos filhos de Deus o diabo não toca, porque os que são de Deus discernem o que é do mal, o que é do bem, e Deus está te dizendo assim: vigiai e orai, para que você tenha discernimento espiritual. Me lembro da história de uma criança que estava orando, e ela queria ser uma criança de oração, e o papai dela, a mamãe dele, foi lá e o viu orando, e ele estava orando o abecedário da oração,
E o papai ficou feliz de ver aquela criança orar o abecedário da oração e foi aprender com aquele menino. O que é o abecedário da oração? Aí ele começou: eu peço amor para a minha vida. Olha que dica boa para você, né? Eu quero B de bondade, eu quero C de compaixão. E o pai foi vendo que aquela criança pôde dizer para ele no final assim: pai, eu coloco tudo isso para Deus, e aquilo que Deus quiser me responder, Ele vai encher o meu coração. Então, querido, eu quero te dizer nessa noite que Deus está nos fazendo percorrer o caminho da oração, para que nós sejamos homens, vocês mulheres, vocês jovens, vocês adolescentes que estão aqui nessa noite, onde as pessoas, elas vão pedir ajuda a nós, porque sabem que nós temos o discernimento espiritual. Mas há uma segunda verdade que eu quero pensar com você aqui nessa noite: o desenvolvimento dos tipos de oração. Neemias vai nos dizer nessa palavra: porém, nós oramos ao nosso Deus, verso de número 9. É muito interessante porque, então, o texto segue dizendo, eu acho linda essa parte, né? Pelejai pelos vossos irmãos. É tão lindo quando você intercede pela vida de um irmão. E o Gregório Friesen escreveu um livro que eu quero te indicar: Uma Vida Poderosa de Oração. Gregório Friesen fala nesse livro, Uma Vida Poderosa de Oração, 3 elementos fundamentais. A oração, ela é primeiramente um relacionamento. Você ora porque você ama a Deus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Gregório Friesen vai dizer que também é um compromisso inegociável. Quando você começa a desenvolver uma vida poderosa de oração, meu irmão, você vai disciplinar a sua vida. Você vai ter o horário do quarto secreto. Eu trabalho com disciplinas espirituais. Eu não acredito que eu vou ser um homem de Deus se eu não tiver disciplina. Se eu não condicionar a minha vida para viver aquele momento com o Pai. A terceira verdade que ele diz que é uma oração equilibrada. E ele ilustra isso, que é como se você comesse só massa. Seu triglicerídeos iria lá nas alturas, né? Se você comesse só carne, se você deixasse de comer outros elementos. E ele fala então de 5 pontos importantes que eu quero pensar com você aqui para a gente aprender sobre uma vida piedosa. Primeira coisa que ele fala é a oração com ações de graças. Por quê? Essa oração de ações de graça é quando você entra na presença do Pai e você o adora, e você o louva, e você o engrandece, e você coloca lá aquela música de adoração, e você ativa a sua vida na adoração, você agradece. Vamos fazer um exercício aqui? Fala comigo assim, pensa. 3 motivos de gratidão pequenos na sua vida. Todos os dias daqui para frente, você vai acordar e vai eleger 3 motivos pequenos. Como eu também analiso comportamentos e trabalho com as pessoas para que elas evoluam na sua fé e caminhem nas disciplinas espirituais, eu fiz uma descoberta: pessoas gratas são mais felizes. Você quer ver uma coisa? Se você amanhã, ao levantar da cama, agradecer porque você tem pernas para andar, coisa boba. Você tem as 2 mãos, você tem os olhos, você tem os ouvidos, você tem um trabalho, você tem um teto. A água que você bebe, eu garanto para você, meu irmão, Deus vai curar você dessa depressão no nome do Senhor Jesus. Deus vai curar. Porque pessoas gratas são mais felizes. A oração nos ensina isto. Segunda verdade que ele diz é a oração de confissão, que é o 2 Crônicas 7,14, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar,
buscar a minha face. Deus não diz assim, buscar as minhas mãos. É interessante. Buscar a minha face, me procurar por aquilo que eu sou, não por aquilo que eu dou, entrego. Se converter dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados. Então eu ouvirei, virei e sararei a sua terra, louvado seja o nome do Senhor. A sua esposa vai parar de reclamar porque ela faz lá a lasanha para você comer, ela vai parar de reclamar. O marido vai parar, vai sarar a terra, vai parar de reclamar que a comida não está lá, essas coisas. Você vai parar de reclamar do governo, vai parar de reclamar das pessoas, vai tirar o criticismo dos seus lábios, louvado seja o nome do Senhor, porque vai haver avivamento dos seus lábios. Isaías, quando ele foi tocado pelo Senhor, Deus o tocou nos lábios, porque muito dos nossos pecados tem a ver com aquilo que falamos, os nossos pecados éticos, porque o criticismo, a gente é bobo mesmo, né, gente? A gente não pode chegar numa certa posição que a gente acha que a gente é melhor do que o outro, né? Eita, terrível orgulho que nos acompanha desde o Éden. Essa natureza adâmica da sua vida, que precisa se converter no nome do Senhor Jesus. Hoje vai ser a conversão dessa natureza adâmica. Eu creio. Gregório Friesel fala ainda, queridos, da oração de petição, o segredo de pedir para receber, o segredo de você interceder, pedir por sua vida, pedir por sua casa, pedir por você mesmo. E aí Tiago 4, 2 e 3 vai nos ensinar a dizer o seguinte: olha, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal para os seus próprios deleites. Tiago nos ensina a pedir. Ensina-nos a pedir em 1 João 5, 14 e 15, quando nós começamos a entender, a pedir segundo a vontade de Deus. Que coisa linda, quando eu começo a entender que Deus ele vai ouvir as minhas orações, porque eu vou estar em total sintonia com Ele, e eu vou começar a orar segundo a vontade de Deus. Ah, meu querido, como eu estou aqui com o meu coração ardendo, para que toda a nossa igreja comece a aprender a orar segundo a vontade de Deus. Eu quero isso para a minha vida. Você quer isso para a sua vida? Aprender a orar segundo a vontade de Deus. Mas ele fala também sobre a oração intercessória. Aí Ezequiel 22, o Senhor procura alguém que esteja na brecha para interceder pelo seu irmão. Eu já tive tantas experiências de orar por pessoas. Um dia desse, uma irmã, lá do Rio de Janeiro, já tinha vindo para cá, ela entrou em contato comigo e falou assim: pastor, o senhor não imagina como que o Senhor foi, ela usou essa expressão, um bálsamo de Gileade, porque eu estava com depressão, e o senhor fazia as lives na época da pandemia, e o senhor foi aí para Vitória agora, mas a sua oração me curou da minha depressão. Porque a oração tem esse poder. Quando você intercede por uma pessoa, eu já estou vendo você com esse cartão, alvo de oração, dizendo para o seu alvo de oração: eu não sei o que me levou, mas eu tenho tido tanta preocupação com a sua vida, e eu acabei de orar por você. Tem algum motivo que você quer que eu ore? Você já imaginou você dizendo para o seu patrão, o seu chefe, o seu gerente, o cliente que vai entrar lá: ei, espera um pouquinho, eu preciso orar por você, eu preciso interceder por você. E é interessante quando nós começamos a perceber aqui a última, que é, em último lugar, a meditação, orar a palavra. Ah, como é curador, meu irmão, quando nós começamos a orar a palavra, nós lemos e nós meditamos. Neemias sabia que as famílias precisavam lutar e lembrar que Deus é grande. Ele tinha ações de graças. Ele disse que eles deveriam pelejar pelos irmãos em intercessão. Eles deveriam reconhecer, lembrando-se do Senhor dos feitos de Deus, em confissão se arrepender dos seus pecados. Eles precisavam viver, de fato, uma petição por eles mesmos.
Mas em último lugar, se eu aprendo nessa noite, eu aprendo com a palavra de Deus que eu preciso ter estes tipos de oração na minha história, eu preciso vigiar e orar, eu preciso ter essa total dependência com o Senhor. Em último lugar, eu preciso perseverar em unidade. Veja comigo um detalhe no texto que me chama muita atenção no verso de número 19. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro. Olha o detalhe do texto, a Bíblia é fantástica, porque a Bíblia é detalhista. A Bíblia diz, e nós estamos muito separados, longe uns dos outros. Quando eu olho para a palavra de Deus em Atos 1, verso de número 14, todos estes perseveravam unânimes em oração, todos eles se reuniam sempre em oração. Atos 1, verso de número 14. Verso de número 42 do capítulo 2 de Atos, a igreja do Senhor, nos diz a palavra, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. A Bíblia diz em Atos 4, 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A Bíblia diz mais em Atos 6,4, mas nós iremos perseverar na oração e no ministério da palavra, naquela escolha dos diáconos. A Bíblia diz também em Atos 12, verso de número 5, que havia oração incessante por parte da igreja. Quando a igreja entende, meus amados, que precisamos perseverar na oração, vai acontecer como aconteceu com Pedro e João, estavam indo em Atos 3, na Porta Formosa, o paralítico ali estava. Eles disseram, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Porque quando há oração incessante por parte da noiva de Cristo, o Senhor começa a olhar para a nossa terra, olhar para a nossa casa, olhar para a nossa família e começa a responder, porque Ele vê que o nosso coração está inclinado para Ele, por aquilo que Ele é. Na Guatemala, nos idos de 60, na cidade de Almolonga, aconteceu um dos maiores avivamentos, porque um pastor simples, quando as igrejas começaram a ser atacadas na Guatemala, porque ali se pregava a palavra, aquele pastor simples começou a ter uma vida de oração e expulsar demônios, expulsar espíritos do alcoolismo, dos vícios, e começou a buscar a Deus. E no momento em que ele se viu frente a um ataque, a vida dele mudou, a vida dele com o Senhor foi transformada. E as pessoas começaram a mudar as suas histórias. E foi lindo, e esse vídeo está na internet para quem quiser ali pesquisar. O comércio começou a mudar naquele lugar. A agricultura começou a mudar. As cenouras que eles começavam a plantar e colher eram enormes, do tamanho de um braço. As abóboras eram enormes. Os comércios começaram a mudar os nomes, a colocar o nome de Socorro, bem presente. As padarias começaram a mudar o nome, porque eles perceberam que quando havia por parte da igreja oração incessante, o Senhor começou a mudar o cenário na Guatemala. Sabe o que é isso, querido? O Senhor está chamando o seu povo para juntos, como uma só família, perseverarmos na oração. Quando oramos, Deus vem e Ele sara a nossa terra. Se coloque de pé, nós vamos orar o nosso Deus. Talvez, querido, você está aqui e você precisa de discernimento espiritual. Talvez você está aqui, querido, e precisa desenvolver uma vida poderosa de oração. Feche os seus olhos, nós vamos orar.
Talvez o que você menos tem feito é na sua casa orar com os seus. Pais não oram pelos filhos, não oram com os filhos. Mães não oram. Nós oramos muitas vezes separadamente, mas você percebe? Nós estamos construindo um muro. Mas Neemias, com a percepção, ele entendeu, nós estamos muito distantes. Porque o segredo da reconstrução nos dias de Neemias foi porque o povo se manteve unido. E nós declaramos nessa noite que nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Por quê? Somos o povo, a noiva do Senhor, que se une nessa noite em torno da mesa do Senhor para declarar a nossa unidade. Mas eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei como você pode sair nessa noite, declarando que você vai ser este com quem o Senhor vai contar neste poderoso exército que Ele está levantando aqui em Vitória. E até o nosso último fôlego nós vamos clamar por um avivamento pessoal, vamos clamar por um avivamento na igreja de Cristo. Então feche os seus olhos, olhe para dentro de você. Talvez, querido, você tenha, como alguns dos grandes personagens da Bíblia, você tenha se distraído. Pergunte para o Espírito: onde eu não estou vigiando, onde eu não estou sendo vigilante, eu tenho pecado nisto, eu tenho falhado nisto. São os meus olhos. Há um momento que Jó, ele fala: eu fiz um concerto com os meus olhos. Como nós precisamos de um avivamento no pensar, no olhar, nas nossas motivações, nas nossas intenções. Então eu quero orar por você nessa noite. Feche os seus olhos e peça isso ao Senhor nessa noite. Pai, nessa noite eu quero te pedir, nessa noite, que o Senhor venha sobre a minha casa, sobre o meu lar, sobre a minha mente, sobre o meu coração. Eu confesso os meus pecados, eu reconheço que sou pecador, eu careço da tua graça, do teu amor. Eu quero ver o meu casamento sendo restaurado, os muros da minha casa sendo erguidos. Eu preciso, Pai, de um avivamento na minha história. Eu estou distraindo com tantas outras coisas, ora a internet, ora o celular, ora as coisas, as notícias, as vozes erradas, a confusão no Brasil, olhar para o cenário caótico que o Brasil enfrenta, uma crise moral sem precedentes. Senhor, tudo isso me deixa constrangido, mas nessa noite eu te peço, Senhor, aviva-me, aviva a minha casa, aviva a minha história, aviva o meu lar, transforme o meu ser, Pai, porque eu não quero ser mais o mesmo. Eu quero restaurar o altar da oração dentro da minha casa. Eu quero que o meu filho me conheça não pelo carro que eu ando, não pela casa que eu compro, não pela viagem que eu faço, não pela roupa que eu uso. Eu quero que o meu filho me conheça pelo caráter de Cristo que eu tenho no Senhor Jesus. Eu quero que ele me conheça da forma como eu sou, prostrado de joelhos, porque quando eu me levanto, depois de orar, eu me levanto cheio de fé, eu me levanto cheio de amor, eu me levanto cheio de compaixão e de graça. A minha casa muda, porque eu não consigo mais me comunicar erroneamente, de forma errada. Eu, quando me levanto da oração, até a minha esposa percebe, porque eu falo direito com ela. O tom de voz é outro, a forma da família se comunicar é outra, e a minha família começa a experimentar esse avivamento. A esposa percebe, o filho percebe, a sociedade percebe, a casa percebe, os vizinhos percebem que o seu cumprimentar vai ser diferente no elevador, no condomínio, na escada. Quando você for comprar o pão amanhã, as pessoas vão perceber que há uma luz diferente na sua vida, porque você foi tomado pelo poder do discernimento espiritual, e muros serão erguidos que irão proteger você da queda. Por que de muros? Porque Deus não quer que você caia. Por que de muros? Porque de lanças e espadas? Porque o Senhor quer que você seja esse guerreiro que não vai desistir da luta. Mas, Pai, nós estamos na metade do muro e nós já nos cansamos tanto. Mas o Senhor diz que Ele faz forte o cansado.
aqueles que não têm força e vigor, Ele renova as suas forças. E os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão,